casamento nunca se resume a duas pessoas. Com a pessoa amada, vem um pacotinho cheio de parentes e novas relações, a família do parceiro. E o tempo vai dizer se essas relações serão tranquilas ou não, principalmente quando vierem os filhos ou netos e sobrinhos. Mas nessa nova família, ninguém é mais homenageado do que as sogras em piadas, músicas e versos. E isso não é de hoje. Na mitologia, a Afrodite, deusa do amor, faz de tudo para atrapalhar a nora Psique. Então, desde bem antes de Cristo, as sogras já carregam o estigma de serem maldosas. Não é de hoje, não. Mas hoje o nosso programa vai virar a Casa da Sogra para a gente poder falar delas com muito carinho. Para essa conversa, nós convidamos Cristina Werner, terapeuta de casal e família, o escritor e ilustrador Guto Lins e a camareira Eva Vargas. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Vamos homenagear esse arquétipo, né, Cristina? É verdade. Toda família tem a sua, né? Que bom que seja assim. Verdade. Por que esse arquétipo? O que representa o arquétipo da sogra hoje num núcleo familiar ali? No universo familiar tem três personagens que são sempre mal vistos. O cunhado, a madrasta e a sogra. Eu nunca tinha ouvido falar no cunhado, hein? Você vê que as mulheres estão aí sempre... Mas é interessante que o cunhado, ele é comum nos dois gêneros, essa certa má vontade. É culpa da cunhada ou é do cunhado. Mas, por exemplo, o padrasto, ele é visto como um pai, a madrasta como uma megera. É má, inclusive até a própria palavra começa com má, né? E a mesma coisa acontece com a sogra, né? A gente não tem essa má vontade com o sogro. O sogro normalmente é um ser muito pacífico, quietinho. Ele vê no futebol dele, tudo tranquilo. E é muito, eu acho assim, o padrasto e o sogro entram muito, muitas vezes, na vacância do pai ausente, né? Porque hoje, por conta da gente ter a cada 100 casamentos, 50 se separam e desses 50, 60% deles se recasam, nós temos, muitas vezes, a ausência de um pai biológico. Então, o padrasto vem ocupar uma lacuna boa e o sogro também, né? Então, eles são mais bem-vindos. Já a sogra e a madrasta, elas são sempre figuras que estão competindo com outras mulheres presentes, né? E eu acho que o problema da sogra já começa no casamento. Opa, eu vou te interromper porque a gente deixa um suspensezinho, né? Que olha, isso ninguém vai negar, mas eu quero saber por quê. Guto, você tem uma série, uma coleção de livros, né? Que fala de todos os membros da família praticamente. Mas aí tem aqui o livro da sogra, eu vou até mostrar aqui pro pessoal. Mas você não fala do sogro, né? Não. Por que não? A sogra é engraçada a história. Essa coleção, eu fiz o livro da mãe para minha mãe, como homenagem para ela, acho que no Dia das Mães. Depois eu vi que daria para eu escrever uma coleção, fui escrevendo outras coisas. Na editora Globo, a editora na época era uma sogra que ela se considerava, toda sogra, né, se considera uma sogra exemplar, que viajava com os genros, com todo mundo e tal. Não, você tem que fazer. E eu tinha feito meio de brincadeira para minha sogra, o livro da sogra. Quando ela leu, ela falou, não, a gente tem que editar de qualquer jeito, e fizemos o livro da... Eu até brinco que são livros infantis, né? Mas que esse livro tinha que estar mais na autoajuda do que na parte infantil. Porque a sogra tem isso, né? Assim, como lidar com a sogra, como... Agora, para mim, isso nunca foi um problema. Pessoalmente, para mim, isso nunca foi um problema. Então, esse livro está cheio de amor para dar aqui, né? Minha sogra me deu muito bem com ela. Inclusive, é bom falar, porque ela vai me ver depois. E vai ficar melhor ainda a relação, tenho certeza. Eva, você é sogra e já teve sogra, né? Já tive sogra. Como é que é ser sogra e como é que foi a tua relação com a sua sogra, ou é ainda? Não, tive sogra, já é falecida. Mãe de filho único, fui casada com um filho único. Opa! Você já viu que eu passei muitos pedaços. O quê? Não era fácil, não. Mas, graças a Deus, deu para levar, enquanto convivi com ele. Porque acabei me divorciando, porque tinha muito problema. Começou desavenças, aborrecimentos, então foi preciso a separação. Foi melhor. E, hoje em dia, sou sogra de Alessandra Galvão. Meu filho mais velho é casado com ela, João Henrique. Tenho o filho do meio que tem uma nora, Camila, que não estão para casar, mas eu estou com um netinho para chegar. Mas é tua nora também, né? É minha nora também, já é minha nora também. O mais novo é solteiro. E a relação é boa com as duas noras? Boa, graças a Deus, tudo bem. Melhor do que a tua era com a tua sogra? Tá super diferente. Mas não são filhos únicos, Outra né? coisa, não são,
são boas para mim. Graças a Deus eu dei sorte. Gente, essa é uma questão, talvez, né, Cristina, assim, o fato do filho ou da filha ser um filho único, muda essa relação? Eu acho que muda já a questão do gênero, né? Para começar. A relação de sogra, né, com nora é diferente de sogra com genro, né? Normalmente as mulheres, as esposas, né, elas têm sempre uma maneira de querer que o seu marido, né, meio que se desligue da casa de origem para formar com ela um novo lar. É o que a gente chama de família nuclear, né? Vou fazer o meu núcleo. Só que o meu núcleo, ele existe a partir de uma família de origem. Então, essas relações precisam, nos primeiros momentos, que é a segunda etapa do ciclo vital, é quando duas pessoas solteiras se unem, podem ser 2 homens, podem ser 2 mulheres, ou um homem e uma mulher, né? Se unem para formar um novo lar. Então, essas novas parcerias precisam ser muito bem azeitadas. Eu dizia do casamento, porque ninguém lembra da mãe do noivo. É uma figura muito esquecida. No casamento, ele é quase que feito para a noiva. A noiva entra com toda a igreja pronta, com todo aquele vestuário maravilhoso. Com o pai, né? Entra com o pai. E a mãe Entra da noiva... do outro, né? A mãe da noiva também, ela goza desse lugar especial. Normalmente tem o dia da noiva, que as duas estão juntas. Então, assim, tem todo um olhar em cima da noiva e da mãe da noiva. Mas a mãe do noivo ninguém lembra. Então, quando às vezes as mulheres falam, eu só tenho filho, eu falei, você vai ser sempre a eterna mãe da noiva, né? A mãe do noivo. Então, já começa uma diferença aí. Na maternidade, por exemplo, quando nasce o bebê, geralmente o primeiro banho quem dá é a mãe da mãe, né? Então, a mãe da mãe, ela está sempre num lugar especial, né? Então, é muito difícil, muitas vezes, essa relação, porque você está falando de 2 gêneros. Nora e sogra é mais complicado do que nora e genro. É mais invasiva, vocês acham, assim, que a mãe da noiva ou do noivo tem diferença da mulher ou do marido, né? Olha, minha esposa sempre se deu muito bem com minha mãe, morreu há pouco tempo, mas sempre se deu muito bem com ela também. No meu caso específico, é engraçado você perguntar isso, porque de 5 anos para cá, minha sogra está morando no meu prédio. Não no meu apartamento, mas no meu prédio. Mas que não existe nenhum tipo de invasão. Eu acho que existe mais uma questão de harmonia, inclusive. Meus filhos poderiam frequentar a casa da avó muito rapidamente. Ambos poderem dar um apoio, uma casa para outra em determinadas situações. Então, essa questão de invasão, a gente, inclusive, se respeita muito o espaço de cada um, de não ser invasivo, mas somos muito brincalhões, somos muito... A minha sogra, inclusive, o nome dela, não de batismo, mas desde que nasceu, em homenagem ao Mati, é Santinha. Né? Então, além de tudo, eu tenho uma sogra que é Santinha. Você já chega na família sabendo, olha, se você brigar com ela, o problema é seu. Pecado brincar com a Santinha, né? Agora, o Guto está falando uma coisa interessante, Guto, que é a questão de cada um respeitar a sua fronteira, né? Acho que se você conseguir saber qual é o espaço da sua casa, que, por exemplo, sogra não pode entrar na casa, né, da filha ou do filho, abrindo geladeira, mexendo nas coisas. A casa da filha ou do filho não é a casa da sogra, né? Não é a Olha casa só. da sogra. Eu acho que você tem que ter um certo respeito, porque não é só seu filho ou sua filha que mora lá, é também o seu genro, a sua nora. Então, eu acho que um certo cuidado, pedir licença para fazer as coisas. Se a porta não está trancada, ela toca a campainha para entrar, por exemplo? Claro, né? Eu acho até que ela não deve ter a chave para entrar sem tocar. A chave é bom no momento de férias, né? Mas assim, você sogra não ou sogro, né, gente? Né? Ela chega, oi, chega no momento não muito oportuno, né? Então, você pode estar discutindo, você pode estar namorando. Então, é eu, como Guto, também moro no mesmo prédio que o meu filho. Ele mora na cobertura, eu moro no 2º andar. Mas eu interfono. Isso. Estão em casa? Eu vou dar um pulinho aí. E assim que eu faço. Acho assim, chego na casa, não tem esse negócio de mexer em geladeira, não. Estou com sede, Alessandra, me dá um copo d'água aí. Ai, Eva, pega lá. Aí eu pego só minha neta. Giovana, pega um copo d'água para a avó. Aí, e é assim que eu faço, não quero essa atividade. Bom que a gente está gravando isso tudo, o pessoal vai assistir e vai confirmar lá, né? É verdade. Eu tenho que fazer um intervalo rapidinho, porque a gente tem uma matéria para ver, a gente foi visitar a casa da sogra, e depois vamos falar disso, né? Da casa da sogra, o que é essa mística aí da casa da sogra, o que representa na cabeça de vocês, para a gente poder também avançar com os dados que a gente tem na matéria. Então, no próximo bloco, a Josane vai apresentar a sogra dela para a gente. Não sai daí que a gente volta já. Estamos de volta conversando sobre as sogras. Agora a gente faz uma visita à ex-sogra da Josane.
Mesmo tendo terminado o relacionamento com o Diego há 4 anos, Geosane mantém contato permanente com sua ex-sogra. Nossa equipe a acompanhou em uma visita de surpresa. Você mora a 150 quilômetros de distância da tua ex-sogra, né, em outro município, e ainda vem visitá-la, né? Verdade. Com que frequência que você vem aqui? Olha, geralmente uma vez por mês, 2 vezes por mês. E ela tá esperando sempre? Acredito que sim. Vamos chamar ela aqui, ver se ela tá aqui. Tia! Não esperava, né? Cheguei. Ai, que delícia! Bom dia! Bom dia, Vamos entrar já. Aqui é a casa da sogra? Não, pra ela sim. Os outros não têm as mesmas regalias? Não, só ela. O que ela significa para a senhora? Tudo. Vai ser sempre minha nora, é minha filha, minha companheira, meus desabafos. Se eu tô angustiada, aborrecida com as filhas ou com meu menino, eu ligo para ela, eu passo o zap e falo, Geo, tá acontecendo isso, isso, isso. Aí ela fala, calma, tia. Aí ela tá sempre presente, né? Ela segurou muito a ponta, assim, quando eu tava morando aqui em Rio das Ostras, né? Eu vim estudar na faculdade em 2008 e, assim, era minha mãe lá em São Gonçalo e ela aqui, dando esse suporte, assim, como família mesmo, né? Legal. Então, para além de ser sogra naquela época e ex-sogra, ela era muito presente. Jô, você tá comendo? Tá tomando os remédios direitinho? Entendeu? Vem aqui almoçar. Então, era sempre um cuidado de família mesmo. Então, um cuidado como mãe, né? E o mito de que todas as sogras são ruins? Eu acho que eu fui sortuda, então, né? Você vem passar o final de semana aqui? Venho, final de semana, feriado. Então, tia, ó, tô chegando aí. Ou então eu chego de surpresa, Já tô de chegando. madrugada. 2h da manhã, ela tá chegando. De madrugada, 2h da depois manhã. do trabalho, depois de algum evento. Ah, tia, tô indo pra aí. Vem pra cá, grito aqui no portão, cheguei. Tem sempre o cantinho dela aqui, então. Tem. Na minha cama ainda por cima. Na minha cama, o meu marido dorme lá embaixo e ela dorme lá comigo. Tia, mas que bom que agora você parou nessa casa, porque chega de mudança, hein, tia? Quantas já, hein? Há umas 12, né? Agora Eu já acompanhei quantas, hein, tia? Acho que mais 9, né? 10 anos pra cá, eu sempre a vi em todos os momentos da minha vida, sejam momentos alegres, sejam momentos tristes. Então, ela estava na minha formatura, ela já foi em diversos aniversários meus em São Gonçalo, ela também se faz muito presente na minha vida. E em momentos também difíceis, né? Como a minha cirurgia de transplante, enfim, diversos momentos ela sempre se faz ali presente. A gente criou uma relação que foi para além do meu relacionamento com o filho dela, né? Então, a gente mantém essa amizade até hoje, assim. E quando ela estava casada com ele, como é que era o relacionamento de vocês? Era bom também? Bom, muito bom. Você se metia no relacionamento deles? Não. Não, eu puxava o pé dele, né? Porque eu era, né, a favor dela contra ele, né? Mas sempre a favor dela. Eu sempre fui uma boa nora, né? E aí... Obrigada, tia. Você tem outras noras, genros? Como é que... Tenho. Quantos? Tenho 2 genros. 2 genros. E como é que é o teu relacionamento com eles? Um é bom, o outro é razoável. Por quê? Porque não é aquilo, né, que ela merece e o que eu queria, né? Como filha, né? Essa aí, pra mim, é tudo. Tudo. Vai continuar sendo a minha nora. E se existe Deus no céu, e ela na Bíblia, que tá lá na cabeceira da minha cama, uma fotinha dela. Tem fé em Deus que ele vai acordar, porque nunca é tarde. Falo mesmo, como mãe. Você né? quer ainda que eles voltem? Quero. Quero e torço e se ir cutuco. Então é uma relação bem de amigas mesmo, né? De amizade. E as meninas entendem isso, o Diego entende isso, porque assim, em nenhum momento fica chateado, tá aqui de novo, é minha ex-mulher, mas você tá aqui de novo.
e não tem muito isso. É como se fosse uma segunda mãe para mim, né? Estamos de volta conversando sobre as sogras. Comigo aqui no estúdio, a guarda-roupeira Eva Vargas, Cristina Werner, terapeuta de casal e família, e o escritor e ilustrador Guto Lins. Gente, a reportagem tem várias questões interessantes sobre os conflitos, assim, que, apesar da matéria ser toda muito amistosa entre elas e tudo, elas colocam algumas questões interessantes, né? A primeira questão para mim que fica muito clara, ela fala assim: um dos meus genros é bom. Ou seja, a expectativa, né? Quando atende a expectativa dela, ele é bom. Se não responder a expectativa, como é que fica, né? A Eva tá ali, assim... Ela foi esperta, ela não falou qual que era bom também. É verdade. O outro é razoável. Outra é razoável. Nenhum é bom o suficiente, né? Eu não tenho genro. Eu tenho 3 filhos homens. Tá, e aí vamos falar de nora, então, não vai fugir do assunto, vai ser melhor para você. Quando é que é uma nora boa? Qual é a tua expectativa? E quando é que não é? Quando não seria? Boa, tratando meu filho bem, para mim é uma nora ótima. Quero que trate meu filho bem, quero ver meu filho feliz, satisfeito, bem cuidado. E quer tratar bem. Meus netos. Será que ela vai conseguir? Ser amorosa, atender às necessidades dele e ele sendo amigo dela. Eles sendo amigos. Ser como pra mim, entendeu? Ser como já você era com ele, né, mãe? Não. Quase que sim. Mas aí, graças a Deus, eu dei sorte. Eles passeiam, eles viajam, eles se curtem, vão para pagode. Às vezes deixa meu neto mais novo comigo, de 11 anos. Aí minha neta, às vezes, sai, que já está com 18 anos. Eles vão para a noite, se dão muito bem, entendeu? E na troca disso aí, tudo que você está trazendo, qual é a parte da sogra para fazer isso? Principalmente quando nascem os filhos, né? Esse é um momento que a família toda é posta à prova ali, né? Deixa eu te falar. Fala. Quando meus netos nasceram, ela morava próxima à mãe dela. Então, a mãe foi mais avó que eu. Ela não tem mais a mãe dela, infelizmente. Mas aí, trazendo mais para você. Agora, uma coisa que me chama a atenção na sua fala, que eu acho que é uma fala muito comum, que eu acho que envolve a questão de gênero, né, Cristina? Porque, assim, há realmente ainda uma expectativa dessa mulher que cuida. E essa mulher independente, que também espera ser cuidada, e que há aquele equilíbrio na relação e que não vai fazer as coisas que a mãe fazia quando o filho ou a filha... Eu acho que são duas coisas. Assim. Primeiro, é impossível você ter uma relação humana sem expectativa, né? Quando você vai encontrar alguém, quando você vai a algum evento, você sempre cria uma ideia do que seja. Então, evidentemente que sogras fazem ideias do que sejam noras e genros e vice-versa. Então, é importante dizer o seguinte, para uma relação fluir bem, ela tem que contar com a boa vontade e interesse de ambas as partes. Então, assim, vamos admitir, tem sogras que são muito difíceis. São aquelas sogras que fazem ingerência, literalmente, se metem na vida dos filhos e das filhas, né? Especialmente na vida dos filhos, né? Porque, na verdade, ela tem que trocar, ela tem que abrir mão de deixar de cuidar desse filho para dar esse filho de bandeja prontinho para alguém que está acabando de chegar na família, né? Então, esses papéis de quem vai cuidar, de quem vai fazer, precisam ser novamente arranjados. Até porque homens não precisam ser cuidados. Na verdade, todos nós temos que cuidar uns dos outros, né? E eu preciso aceitar, enquanto sogra, que o jeito da minha nora cuidar do meu filho pode ser diferente do meu. E pode ser um jeito muito mais interessante, mais atualizado e mais moderno. Ele está gostando, deixa quieto, né? Por exemplo, nas separações, normalmente o homem sai de casa e toda a infraestrutura fica com a mulher. Né? A mulher fica com a casa, o cachorro, o gato e os filhos. Né? E ele sai. Né? Então, a gente ainda se baseia muito nesse modelo. Agora, é importante falar das noras também. Tem noras muito difíceis. E genros também. Os genros são todos ótimos. Os genros são ótimos, né? Os genros têm menos dificuldade com sogra. Né? O grande embate é nora e sogra, por conta até desse gênero comum, porque elas vão ter que dividir o mesmo homem, né? Esse é o grande problema. Então, acho que tem que também ter uma boa vontade das noras de entender que é um pouco difícil para essa mulher que ficou 19, 20, 25, 30 anos com esse ser dentro de casa, que pode, inclusive, até muitas vezes substitui a figura masculina pela ausência de um pai, muitas vezes, porque morreu ou porque saiu,
e simplesmente ele vai sair. Então, essa passagem ela tem que ser gradual. Isso é ótimo, a gente vai ter mais tempo para si própria, vamos aproveitar a vida, né, Guto? Eu aqui, como bendito é o fruto, né? Estou defendendo os genros, embora evidente Nem está precisando defender muito, embora né? Os tem genros estão genros bem na complicados fita. da mesma forma que tem sogras, tem seres humanos complicados em todos os graus familiares, né? Agora, eu acho que tem duas coisas que vocês estão falando aí. Tem uma coisa que é com relação ao próprio casamento, né? Como é que funciona um casamento? Numa estrutura machista que a gente historicamente tem, qual é o papel do homem e da mulher nesse casamento? E é evidente que também a sogra talvez tenha o padrão dela de casamento também é um padrão de casamento que tá mudando, né? O papel do homem e da mulher no casamento. Os papéis estão indefinidos Totalmente. cada vez mais e que bom que seja assim, né? Então não tem essa coisa mais de fazer, ajudar a mulher a fazer alguma coisa. Esse verbo é horroroso, é horrível, né? A gente vai ajudar uma verbo coisa. ajudar. A casa é administrada pelas duas pessoas. A casa é administrada Deve por todo ser, mundo. mas a pesquisa do IBGE agora, que saiu no início agora de 2018, por exemplo, está mostrando isso, a né? minha que mulher continua diz que a mesma casou coisa. comigo porque eu sei cozinhar. Eu comecei a ensinar a cozinhar para ela. Isso é uma característica forte. Ela achou que era Guto, mais acredite. fácil casar com o cozinheiro do que aprender a cozinhar. Inclusive, falei isso como brincadeira. Agora, Mas isso é divisão de tarefas. Sim. Que muitas vezes as sogras não aceitam. Meu filho não fazia nada em casa, agora ele até cozinha. E o filho fala, adoro a comida da minha mãe, né? Isso. Eu cozinho muito bem. E a Nora Aí vai esperta, competir com isso, né? Como é que a Nora concorre com esperta isso? tem que aprender com a Mas sogra ela a não cozinhar. e tem essa desculpa, pode falar. Não, estou falando, o meu filho é bom marido, ajuda muito a minha nora nessa parte. Ajuda não, colabora com a parte dele. Colabora. Faz a parte faz dele. a parte dele. Exatamente. Eu trabalhando fora, e ele tomando conta dos irmãos, que eu era divorciada, então ele arrumava a casa toda. O do meio fazia comida. O outro lavava a louça e arrumava a cozinha. Hoje em dia, eles fazem isso muitíssimo bem. Tem essa questão da criação também, né? Que Sim, a um mãe aprendizado se social. colocar nessa postura de que, Sim. olha, todo mundo é igual dentro da Não, casa. que as né? relações mudam. Por exemplo, no meu caso, a minha esposa, além de tudo, é minha sócia. Nós temos um escritório, né, que funciona muito perto da nossa casa. Então, as divisões de tarefas são em todos os sentidos. Administração financeira, o próprio ritmo de trabalho, quem vai dormir mais tarde aquele dia porque tem que acabar um trabalho e o outro está botando criança para dormir, embora os nossos filhos agora não precisam mais botar para dormir. Mas por isso que eu acho que tem essa questão também com relação a como funciona o casamento. O modelo, né, também, que vai como ficar pros qualquer outra filhos pessoa também. que está em órbita disso também atua nessa estrutura, entendeu? Acho que falta também uma coisa chamada sentimento de gratidão. Uhum. Eu tenho que ser grato a meu sogro e minha sogra porque produziram esse ser maravilhoso Que com faz quem eu feliz. convivo. Isso. Seja um homem ou Mas uma faz mulher. feliz hoje, que né? amanhã Interessante pode ser que não essa faça visão. mais. E também a sogra e sogro tem que ser grato a Nora e o genro, que produziram um ser fantástico chamado meu neto. Ai, Então, você só é possível ter um neto se você tem Nora e genros, né? E é engraçado porque em bar, amigos, né? Sempre alguém está falando mal de alguma sogra. Sim, Né? sim. Então, existe esse estigma. E é evidente que com o sogro você senta para beber, conversar e tal, né? E com a sogra fica aquela situação um pouco... Então, tem essa coisa que também é uma estrutura Mas, na machista verdade, mesmo. é um pouco de ignorância da nossa parte, quando somos genros e noras, de não perceber que o quanto que sogra e sogro estão disponíveis, inclusive para o nosso lazer. Por exemplo, se você quer sair a um cinema, quer viajar, quer ir para um motel, quer fazer alguma coisa assim, só agora quem veio te visitar, o seu neto, a sua neta querida. Não existe avó e avô que não curtam estar com os netos. Porque é uma forma deles, inclusive, rejuvenescerem e de resgatarem nessa segunda geração o que não puderam fazer, muitas vezes, pelo próprio filho e filha. Então, a gente tem que se usar mutuamente, né? Eu acho que muitas vezes a gente fica com muito má vontade com sogra, quando a gente deveria tirar proveito dessa relação, porque é muito bom também para o neto e a neta. Para a gente chegar aqui ao final do programa, eu queria que vocês me dessem uma definição. Qual é a definição para você, Eva, de casa da sogra? Quando fala casa da sogra, o que você pensa e o que é a sua casa como casa da sogra? A casa da sogra, para mim, na minha concepção, é a casa que fica todo mundo à vontade. Como é que você vê a casa da sogra? Ainda bem que eu sei que ela está me vendo, inclusive, agora. Eu acho que é um segundo lar, sabe? Porque, na verdade, ainda mais depois de casar há tanto tempo, né? É um segundo lar mesmo, sem evidente que com os limites, né?
eu sei com que roupa que eu vou deitar no sofá dela, por exemplo. Claro, ainda mais no sofá branquinho, que eu sei que... A casa da sogra não é a casa da sogra. Não é assim, né? Há limite. Mas para mim é um segundo lar sem problema nenhum. E eu sei que para ela também a minha casa é um segundo lar, assim, de conforto, de acolhimento, de estar à vontade. Cristina, rapidinho para a gente finalizar o programa. Eu fico pensando que casa da sogra é um pouco com a ideia também da expressão de casa da mãe Joana, né? Isso. Aquela casa que é meio bagunçada. A mãe Joana devia ser uma sogra, né? Exatamente. Meio bagunçada. Agora, tem um ditado popular que diz também que sogra não pode morar tão perto que venha de chinelo e nem tão longe que venha de mala. Então, existe uma distância regulamentar. A minha mora longe que vem de mala. Agora, a minha acabou de falecer, mas assim, a casa da minha sogra, eu percebi que para mim era um porto seguro, era um dos meus locais de referência para estar bem, relaxar. Né? Mas eu acho que, infelizmente, não é assim para a maioria das pessoas. E quando não é por culpa de ambas as partes. Quando uma relação dá certo, a gente deve os louros às duas pessoas que estão na relação. Mas quando deu errado, também é culpa dos dois. Obrigada pela presença de vocês aqui no programa. Foi uma delícia conversar sobre isso, sobre essa figura tão amada, que eu acho que, no final das contas, é isso que fica, né? É o que a gente leva dessa vida. E obrigada a você que acompanhou a nossa conversa de hoje pelo canal Saúde, internet, ou um dos nossos canais parceiros. Esse programa já está disponível na nossa página no Facebook e no site do canal Saúde. Eu te espero na nossa próxima conversa. Até lá!